Capítulo 13. Adeus, bonequinha. Fernando já não me reconhecia mais. Eu já havia enxergado que sua presença ao meu lado não me bastava. Eu precisava de mim mesmo. Comecei a desejar sorrir profundamente, de sonhar com todas as forças de minha alma, de viver com aquela pessoa que, com o passar dos anos, deixei para trás. Eu. Em cada relacionamento eu me entregava, sofria, manipulava e no final saía estraçalhada por mim mesma. Teria que parar com aquele ciclo de autopunição, autossabotagem do meu eu. Não existem fórmulas mágicas, existe o querer real de cura e para isso eu precisava ter fé, que era certeza de fatos que não enxergava com meus olhos, mas que era preciso sentir com o coração. Era preciso ter uma base espiritual para seguir em frente. A fé age, movimenta e cura de dentro para fora. Não era fácil. E o que é fácil nessa vida? Nada. O meu universo de mulher que amava errado era cheio de lanças que perfuravam minha alma, ao ponto da dor ser tão forte de me deixar doente. Se eu pudesse ver as condições de minha alma no momento do sofrimento, eu acho que sairia correndo. Fernando veio me visitar depois de 45 dias sem me ver. Ele não se importava comigo, ele só enxergava a si mesmo. E tinha minhas dúvidas se ele era capaz de enxergar algo. A primeira pergunta que ele me fez foi: quando você vai voltar para perto de mim? Não perguntou se eu estava melhor e se eu precisava de algo. Estava preocupado consigo mesmo e continuou a falar. Não aguento mais a minha mãe e você, Flora, é a única que tem condições de aguentá-la. Eu olhei para ele e pensei, incrível como ele tem a capacidade de ser tão desumano, tão frio, distante da dor do próximo. Eu era dependente de um fraco e com certeza foi o que me chamou a atenção em Fernando. Cheguei a chance de manipular como e quando eu quisesse, por ilusão de minha mente. Depois de ouvir as reclamações, eu respondi: a mãe é sua, então carregue a sua cruz, que a minha já está pesada demais. Ele não parava de falar e reclamar. Percebi diante de mim a minha doença ao vivo e a cores. Ela era egoísta e me sufocava. Enxerguei a escuridão de Fernando e me vi refletida nela. Era uma parte de mim que eu nunca vi enxergado. Em todos os relacionamentos que eu tive, eu me doava sem pensar no mal que estava causando a mim e a todos que estavam ao meu lado. Resolvia todos os problemas à minha maneira e muitas das vezes nem perguntava para a pessoa se ela queria minha ajuda. Eu tomava frente e ponto final. Esse era meu jeito. Sufocava as pessoas. Parecia que queria aplausos pelo que fazia, e na realidade eu queria e precisava do palco para me sentir amada e valorizada. Não percebi por anos que por amar errado eu era a solução e a anulação das pessoas ao meu lado, e me anulava e desvalorizava como pessoa. Minha luta maior foi comigo mesma. Tinha que me autoconhecer para que meus aspectos negativos fossem meus aliados e não minha destruição. Fernando queria mais de mim. Eu não estava disposta a lhe conceder mais nada. Sempre tive dificuldades em dizer não para as pessoas e não dava limite para elas. Como dar limites se comigo mesma eles não existiam? Como reclamar de ser explorada se eu dizia sim o tempo inteiro? Mesmo com sentimentos de raiva e revolta, eu sempre fazia o que achava certo para mim e estava enganada. Continuei a fazer os tratamentos no Centro Espírita Kardecista e chegou a vez do tratamento anti-magia, mas o que era isso? O tratamento desfaz trabalhos de magia, limpa a aura e reenergiza os chakras com energia positiva. Eu pensava comigo mesma, será que alguém fez algo para mim? Não necessariamente alguém, mas meus sentimentos de raiva, rancor, ódio, orgulho ferido e muitos outros sentimentos negativos que causei nas pessoas e em mim mesma também contribuíram para a minha doença. A mente do ser humano é poderosa e quando desejamos mal às pessoas que nos ferem, esse mal nos acompanha por onde caminharmos.
Seria hipocrisia falar que eu era coitadinha e todos que passaram em meu caminho foram culpados de eu ter ficado doente. Eu havia contribuído com os meus sentimentos negativos e, consequentemente, cada parceiro que eu arrumava era mais um ponto negativo que era acrescentado ao meu lado. Eu era autora dos sentimentos negativos por humilhar as pessoas. Tudo que eu gerava dentro de minha alma me contaminava, vivia constantemente com sentimentos de ódio, revolta, raiva, xingamentos. Meu interior precisava de ser limpo de tanto negativismo existente, e o tratamento, posso dizer, que me causou transformações que foram surpreendentes. A leveza do meu ser era o que mais me surpreendia, e o simples olhar para a natureza me dava uma alegria que eu jamais havia sentido. E fui melhorando aos poucos, fui fazendo novas amizades, participando de grupos de estudo, sempre recebia mensagens lindas de pessoas que viram minhas vitórias, e mesmo que elas fossem pequenas, eles faziam questão de dizer: você é capaz, Flora. Todos nós acreditamos em você. Chegou o dia de voltar a conviver com Fernanda e minha sogra, colocar em prática o que estava aprendendo. Charles Chaplin disse sabiamente: cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre. O meu interior estava sofrendo transformações que todos viam a olho nu. E isso só começou a acontecer quando enxerguei que não poderia mudar os fatos. Minha imaturidade em todas as relações fazia eu achar que poderia e sofria por não conseguir mudar nada. Precisava aprender a ser madura diante da vida. Uma pessoa madura sabe que jamais mudará uma pessoa e não sofre com isso. O imaturo sofre, chora, se joga contra a parede e ainda acha que está certo. Eu não sabia me posicionar diante da vida e das pessoas. Se elas quisessem ser felizes, o problema era delas. O máximo que eu poderia fazer é torcer para que elas acordassem. Jamais poderia ficar carregando dores que não eram minhas. Só o fato de saber não era o bastante, eu tinha que praticá-lo na minha vida, pois falar que sabe fazer é fácil, seria o mesmo que falar que sou uma especialista em codificar códigos, sem jamais ter codificado algum. Voltei a conviver com Fernando e minha sogra, ela disse para mim: que bom que você voltou. Fernando não conversa comigo e eu estou me sentindo só. Eu a abracei e disse: as pessoas só oferecem o que elas têm. E sorri, agradecendo a receptividade. 2 vezes por semana à noite me reunia com eles e lia um capítulo da Bíblia. Orava agradecendo a Deus por tudo e lia uma mensagem. Não permitia mais ser alvo da negatividade das pessoas e nem de mim mesma. Era isso que eu aprendia no centro kardecista, que frequentava em São Paulo. E serei eternamente grata a todos e principalmente a Deus. Fernando reclamava que eu não lhe dava mais atenção e realmente a minha atenção estava direcionada a mim mesma. Ele percebeu que cada dia me distanciava do seu mundo e me aproximava do mundo que eu havia conhecido, o amor próprio. Ele estava inquieto com minha mudança, fumava uns 10 cigarros e voltava para dizer: por que resolveu mudar, Flora? Eu quero a minha bonequinha de volta. Eu sorri e respondi: Fernando, a bonequinha morreu. Ele olhou para mim assustado e disse: não morreu, ela está aí dentro de você e eu a quero de volta. Eu olhei profundamente e perguntei: por que você a quer de volta? Ele respondeu: porque somente ela me faz sentir importante, somente ela me entende, somente ela é capaz de me fazer sentir vivo. Eu olhei para ele e disse: Fernando, vivemos 8 anos juntos, entre tapas e beijos, e aprendi que é preciso saber quando um ciclo termina. E o nosso chegou ao final. Fernando me olhou apavorado e disse: não, bonequinha, eu nunca mais vou me distanciar de você, eu juro, mas eu te imploro, não me deixe só. Eu respondi: não abandonamos pessoas que se encontram abandonadas por si mesmas. Ele me olhou com os olhos cheios de lágrimas e disse: vou deixar você voltar ao normal, você esteve muito doente, precisa se recuperar. Eu olhei para ele e respondi: estou ótima, mas te darei o tempo para entender até minha total recuperação. Ele me olhou e saiu sem dizer nada. Foi preciso quase morrer para eu entender que nasci sozinha e que mudar fazia parte de minha evolução como ser humano. E que tinha que encerrar aquele ciclo, não era por raiva, nem por ódio, nem por vingança. Era por mim mesma.
Entendi que arrumar as gavetas é preciso, limpar os armários, abrir portas e janelas para que a luz entre e a escuridão vá embora. Eu precisava de um recomeço de vida. Gandhi dizia sabiamente naquele instante para mim: se eu pudesse deixar algum presente a você, deixaria aceso o sentimento de amar a vida dos seres humanos, a consciência de aprender tudo o que foi ensinado pelo tempo afora. Lembraria os erros que foram cometidos para que não mais se repetissem, a capacidade de escolher novos rumos. Deixaria para você, se pudesse, o respeito, aquilo que é indispensável, além do pão, o trabalho, além do trabalho, a ação. E quando tudo mais faltasse, um segredo, o de buscar no interior de si mesmo a resposta e a força para encontrar a saída. E eu aceitei esse presente da vida e disse: adeus, bonequinha.